Fazer as atividades do livro Ângulo, do quarto ano, da página 71, letra A, Tia Lívia vai ler a primeira parte da história de Gaia. Quem já sentiu o aroma de minhas flores, o delicioso sabor de minhas frutas e a energia mágica que se acumula no cume de minhas montanhas, conhece a força de meu poder. Sou Gaia, a deusa da terra. O primeiro deus a surgir no mundo foi Caos. Logo em seguida eu nasci. Fiz surgir o céu, os vales, planícies e cordilheiras. Imediatamente fui coberta por florestas e habitada por animais. Sou amada pelas crianças, que adoram lambuzar-se em minhas terras enlameadas pela chuva e deitar-se sobre minhas relvas, para contemplar os céus onde vive Zeus, meu neto querido. Aliás, tive 12 filhos. Cronos, o deus do tempo, é meu caçula. Houve uma época em que ele reinou sobre o mundo, mas, infelizmente, Cronos não soube usar seus poderes e transformou-se num temível tirano. Tolerei seus atos o máximo que pude, porém, quando ele tentou matar Zeus, fui obrigada a agir. Então, esta é a primeira parte da história de Gaia, onde vocês deverão ouvir para responder a questão 1 da página 71. Vou ler a terceira e última parte da história de Gaia para vocês responderem a terceira questão da página 72 também, ok? Então vamos lá. Quando regressei ao palácio de Cronos, encontrei todos em polvorosa. Onde está meu filho? Gritava o deus do tempo, andando de um lado para o outro. Seu comportamento deu-me a certeza de que, infelizmente, meu filho havia enlouquecido. Obedecendo ao conselho das águas mágicas do futuro, entreguei a Cronos uma pedra do tamanho de um bebê envolta no mesmo tecido que Reia usara para cobrir a criança. Cronos transformou-se num gigante imenso e, no mesmo instante, engoliu o pacote inteiro. Convencido de que havia destruído o próprio filho, a quem via como um rival, o deus do tempo partiu para a terra alegre e satisfeito. Zeus cresceu em segredo e muito amado por todos os que o conheciam. Quando se tornou um jovem, ganhou suas armas principais, o raio, a tempestade e os trovões. Ele sabia que no futuro teria que enfrentar o próprio pai. Para exercitar-se, montava nas nuvens, provocando as chuvas e fazendo raios cortarem os céus. No início, os humanos assustaram-se muito. Bem, para dizer a verdade, até hoje seus pequenos filhos temem as brincadeiras de Zeus. Foi esse o motivo por que meu neto permitiu que os humanos descobrissem uma parte do poder dos raios e o usassem em benefício próprio. Mas isso já não pertence à história do início dos tempos. Então, esta foi a última parte onde vocês responderão a questão número 3 da letra A da página 72. Boa atividade. Bom dia! Em nossas últimas aulas, nós vimos sobre o encontro consonantal e o dígrafo. Encontro consonantal é toda vez que eu tenho duas consoantes juntas e eu ouço os dois sons. Por exemplo, braço, planta, frasco, eu tenho encontro consonantal. Vimos também sobre o dígrafo, que é quando eu tenho duas letras juntas, mas eu só ouço um som. Por exemplo, a palavra chaveiro, eu tenho CH, mas eu só ouço um som. A palavra querido, eu tenho QU, mas eu só ouço um som. A palavra galho, eu tenho duas letras, o LH, mas eu só ouço um som. Carruagem, eu tenho os dois R's, mas eu só ouço um som. Então, eu tenho dígrafo. Lembrando que toda vez que eu tenho QU e GU, só é dígrafo quando o som do U não é pronunciado, ok? Hoje nós vamos ver sobre sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Ela pode vir acentuada com acento agudo ou circunflexo ou não.
Então, você sempre vai ter que prestar atenção na palavra e aquela que você falar com mais tonicidade é a sílaba tônica. As demais são as sílabas átonas, ok? Então, vamos lá. Se eu tenho a palavra caderno, caderno não tem acento, mas eu falo mais forte o quê? Der. Então, essa é minha sílaba tônica. Se eu tenho a palavra máquina, máquina tem acento, que é no má. A sílaba tônica, então, de cara, eu já sei que vai ser acentuada. Quando eu tenho, então, palavras, quando o acento aparece nessas palavras, eu já sei de cara que a sílaba tônica é a que está acentuada. Já quando não está, vocês têm que falar e ver qual é a sílaba mais forte que vocês pronunciam para vocês saberem qual é a sílaba tônica, ok? A sílaba tônica, ela pode ser dividida em 3 posições diferentes. Na última posição, na penúltima e na antepenúltima. Toda vez que minha sílaba tônica estiver na última posição, ela é classificada como oxítona. Por exemplo, se eu falo para vocês a palavra também, o bem está na sílaba última, então eu tenho uma oxítona. Se eu falo para vocês a palavra cipó, também está na última sílaba, então eu tenho uma oxítona. Agora, se eu falo para vocês a palavra vírus, vírus está na penúltima sílaba, então eu tenho aí uma palavra paroxítona. Essas que eu estou falando são acentuadas, tá? Mas pode vir sem acento também. Por exemplo, a palavra menino, uni, é a minha sílaba tônica, então eu tenho aí uma palavra paroxítona, que está na penúltima sílaba, então eu tenho uma palavra paroxítona. Agora, quando eu tenho uma palavra proparoxítona, é quando ela está na antepenúltima sílaba. E sempre as proparoxítonas serão acentuadas. Por exemplo, eu tenho para vocês a palavra lâmpada. Lâmpada está na antepenúltima sílaba, sílaba tônica. Então, eu tenho uma proparoxítona e é acentuada. Máquina, também antepenúltima sílaba, também sílaba tônica. Então, está na antepenúltima, eu tenho uma proparoxítona, mas vocês podem gravar. Toda vez que eu tenho uma proparoxítona, ela sempre virá acentuada. Lembrando que está na antepenúltima sílaba. Então, na última sílaba ela é oxítona, na penúltima ela é paroxítona e na antepenúltima proparoxítona, ok? Façam sua atividade com atenção. Boa atividade!